Olá pessoal, tudo bem? Eu vou ler aqui uma frase de Jesus no Evangelho de Tomé. Esse Evangelho ele é apócrifo. O que é apócrifo? É que não faz parte daqueles evangelhos que foram considerados como autênticos. Mas as frases que tem de Jesus Cristo aqui têm muita profundidade e tem tudo a ver com aquilo que eu venho falando aqui já há algum tempo. Vou ler então a frase. Jesus disse: se derem à luz aquilo que está no interior de cada um, isto os salvará. Se não tiverem o que está no interior, isso os matará. Deixem que aquele que está buscando não cesse sua busca até encontrar. E ao encontrar, ficará perturbado, sentir-se-á maravilhado e reinará sobre o todo. Jesus disse também: todo aquele que elucidar estas palavras não sentirá o gosto da morte. Eu quero, etapa por etapa, falar sobre isso. Primeira coisa, o que eu estou propondo para vocês desde a primeira live, que depois eu comecei a gravar vídeo, é essa busca por algo interior a você. Não é fora, é interior. Que inicialmente eu chamei de reino de Deus. O que Jesus está falando aqui é exatamente aquilo que eu venho falando já em alguns vídeos. Dessa busca interior. Buscar dentro de si. Inicialmente eu falei de buscar o reino de Deus, a semente do divino. Semente por quê? Porque aqui dentro de nós há uma semente de mostarda, onde quando você descobre essa semente, que é a semente do divino, isso daí vai florir em todo o universo. Eu tenho falado sempre sobre essa busca interior. É exatamente isso que está nesta frase. Sem essa busca interior, você não vai trazer para fora essa semente do divino que há dentro de você, que eu chamei inicialmente de reino de Deus. Podemos dizer que é a sua essência. Vamos pegar um outro ponto aqui muito importante e eu vou ler a frase. Se derem à luz aquilo que está no interior de cada um, isto os salvará. Se não tiverem o que está no interior, isto os matará. Muito estranha essa frase, né? Isto os matará. Veja bem, se você descobre a sua essência, você descobre a sua eternidade. Caso você não descubra isso, você vai viver a vida inteira no ego. O ego, como eu tenho dito sempre, é sua mente, é seu corpo. E aí ele diz assim, isto o matará. Matará no sentido de que, se você se considera este corpo, você realmente vai morrer. Se você então descobre isso que está no seu interior, traz essa luz para fora, você descobre a sua eternidade. Ou seja, o corpo morre, a mente se dissolve, mas você vai continuar existindo. Deixe-me ler uma outra parte. Deixem que aquele que está buscando não cesse sua busca até encontrar. E ao encontrar, ficará perturbado, sentir-se-á maravilhado e reinará sobre o todo. Deixe que aquele que está buscando não cesse sua busca até encontrar. Nós devemos continuar buscando até encontrarmos o quê? Tem que estar muito claro isso para nós. Esse ser divino que está aqui dentro de nós. No momento que você encontra isso, ele diz, você ficará perturbado. Perturbado por quê? Porque é muito estranho. Nós estamos acostumados com a forma. Tudo para nós é forma. Para a mente humana, tudo tem que ter forma. E você vai encontrar dentro de você algo que não tem forma. Por isso você fica perturbado. Mas ele diz aqui, sentir-se-á maravilhado. De repente você encontra isso e fica perturbado. Mas ao mesmo tempo fica maravilhado. Por que você fica maravilhado? Porque você descobriu algo que é a sua divindade. É algo que não morre. Esse algo que você descobriu
É você. Então você fica maravilhado. Vamos ler mais um pedacinho que ele diz aqui. Reinará sobre o todo. Reinará sobre o todo, porque você se torna o próprio universo. Você reinará no sentido de que agora você é o próprio universo. Evangelho apócrifo, ou seja, não foi aceito como legítimo, mas as frases que tem nesse Evangelho de Tomé, elas são muito profundas. No meu entendimento, é que quem naquela época decidiu aquilo que era verdadeiro ou não sabia, não percebia a profundidade desse Evangelho, como estamos vendo aqui. Só que quando nós meditamos, vamos nos aprofundando na meditação, a gente acaba descobrindo isso que está escrito aqui. Exatamente o que Tomé escreveu no Evangelho dele. Eu vou ler novamente aqui, para que a gente possa repassar isso. Jesus disse: se derem à luz aquilo que está no interior de cada um, isto os salvará. Se não tiverem o que está no interior, isto os matará. Veja bem, se derem à luz aquilo que está no seu interior, é o que nós estamos buscando com a meditação. É buscar a sua essência, buscar a sua divindade, buscar a sua eternidade. Se você não trouxer essa eternidade para fora, deixá-la florescer, aí ele diz, isto os matará. Matará no sentido de que você não descobriu a sua essência, você não descobriu o divino dentro de você. Portanto, matará no sentido de que você vai realmente morrer, porque você considera que você é seu corpo físico. Vamos em frente. Deixem que aquele que está buscando não cesse sua busca até encontrar. E, ao encontrar, ficará perturbado, sentir-se-á maravilhado e reinará sobre o todo. É exatamente isso. Eu me lembro que durante um bom tempo nós meditávamos, fazíamos diversas vivências. E chegou no momento que eu falei, vou parar. E parei. Por quê? Porque eu comecei a descobrir isso. Então eu tive que mudar completamente a forma que eu transmitia as coisas para as pessoas. Nessa época a gente buscava o chakra do coração. O trabalho todo era feito em cima, chakra do coração, chakra do coração. De repente, eu descubro essa coisa interior dentro de mim, essa luz interna, o divino dentro de nós, a eternidade dentro de nós. E aí, eu tive que mudar, eu tive que adaptar a minha fala, a minha exposição, de forma que eu procurasse trazer as pessoas para esse lado que eu tinha acabado de descobrir. Muito importante. Aqui tem outra frase no final, e ele disse, todo aquele que elucidar estas palavras não sentirá o gosto da morte. Veja bem, elucidar para nós é como assim, entendeu, compreendeu. Perfeito, entendeu, compreendeu, ok. Mas, se você não experienciar realmente, não tem nenhum valor. Quando eu estou falando aqui com vocês, eu estou passando uma informação para vocês. Vocês têm agora um conhecimento sobre isso. O que falta fazer? A arte de meditar. A arte de olhar para dentro. Olhar para dentro, eu vou repetir N vezes isso. É olhar o que está acontecendo aqui dentro. Seja uma raiva, seja um medo, seja uma ansiedade, seja uma energia sexual. Olhar para isso. E quando você vai olhando, por baixo dessas camadas, tem a sua essência, tem o seu ser. E ele diz aqui, todo aquele que elucidar estas palavras não sentirá o gosto da morte. Ou seja, se você descobre a sua eternidade, você não sentirá o gosto da morte. Um ponto é muito importante. A vida toda nossa, ela é voltada a nos aproximarmos dessa verdade cada vez mais, para que no momento da nossa morte, do desencarne nosso, desencarne no sentido de sair da carne, no momento do desencarne a gente esteja plenamente consciente e veja realmente que o nosso corpo está lá, morto, e nós continuamos vivos. É por isso que eu tenho falado aqui do canal do YouTube, afinal, o que somos nós? Por quê? Você pode ver diversas experiências que tem de EQM, experiência de quase morte,
onde as pessoas tiveram uma morte clínica, retornam depois ao corpo, mas tiveram uma morte clínica constatada, e de repente ela consegue ver o corpo dela estendido no chão ou em outro lugar, mas ela está plenamente consciente. Quem que está plenamente consciente? É seu ser. Seu corpo onde está? Está lá caído às vezes. Às vezes a distância que tem do corpo é tão grande que nem a mente funciona mais. Quando está próximo do corpo, ainda a mente funciona, mas quando você vai para outras dimensões, onde a nossa mente não pode chegar, aí você está apenas como essência, como consciência, como divino. Por isso, esse canal, afinal, o que somos nós, é muito importante que a gente assista esses vídeos. São muitos vídeos para você ter uma noção exata do que vai acontecer o dia que você deixar esse corpo aqui. Talvez você diga assim, Vicão, mas não tem a possibilidade dessas pessoas estarem sonhando? Não, porque há diversas comprovações de fatos físicos que aconteceram naquele ambiente. Às vezes, assim, na pressa, o médico tira o óculos e coloca num lugar onde ninguém enxerga. Depois que ele volta, o médico diz, nossa, não sei onde eu coloquei meu óculos. Ele diz, está em tal lugar. Só que ali, ele deitado na maca, não poderia enxergar lá naquele local onde está o óculos. Isso é um exemplo de N exemplos que tem. É uma questão de você assistir. Sentir-se-á maravilhado. Maravilhado por quê? Porque ter a percepção de quem você é realmente maravilhoso. Você venceu o corpo, você venceu o mundo. Agora você faz parte do universo. Você é um ser deste universo. Reinará sobre o todo. Por que reinará sobre o todo? Porque na profundidade sua realmente você é o próprio todo. Por isso que Jesus diz, eu e Deus somos um. Você também vai perceber isso em você. Por isso reinará sobre o todo. Disse também, todo aquele que elucidar estas palavras não sentirá o gosto da morte. Para ficar muito mais claro para você ainda, quando eu estou falando aqui, descobrindo a sua essência, você está descobrindo a sua eternidade. Esse é o ponto. Elucidar no sentido de entender isso e praticar. A arte de meditar. A qualquer momento que você tenha qualquer emoção, aqui dentro, não fora, você olhar para isso. Praticamente, todas as vezes que nós temos emoções, o caminho está aberto para você olhar para dentro de você. Olhe, testemunhando, lembra da palavra? Testemunhando. Não é dizer, estou com raiva por causa disso, assim, por causa daquela pessoa. Isso não é testemunhar. É testemunhar o que está acontecendo dentro de você. Perceber essa energia dentro de você. Só isso, sem julgamento. Aí é a arte de meditar. Aí é testemunhar. Isso não é tão difícil quanto parece. Lógico, eu chamo de arte de meditar porque é uma arte. Não faça como obrigação, faça como uma arte. Se divirta com isso. Quando você tiver a primeira raiva que você estiver meditando, você vai, nossa, que legal, que bacana eu estar olhando para a minha raiva. Maravilhoso! Então, faça como uma arte, não como uma obrigação. Não para atingir alguma coisa, porque já não é meditar, já não é testemunhar. Espero que tenha ficado claro isso que eu estou falando. Ficou claro para você? Você elucidou estas palavras? Então, agora pratique que você vai ver os resultados. Namastê!